vamos iniciar agora nosso primeiro painel com o pessoal do Núcleo Sul. Eu já estou aqui com a Elisandra, com a Stephanie e com a Paula. E eu vou ficar aqui no back-office, vou deixar agora, porque agora quem cuida do Núcleo Sul é a Paula, e ela vai conduzir. Se vocês precisarem de alguma coisa, estarei aqui com vocês. Obrigado, Paula, obrigado, Elisandra, obrigado, Stephanie. Acho que tem mais uma pessoa que vai entrar daqui a pouquinho, né? Mas qualquer coisa que vocês precisarem, é só me falar. As apresentações de vocês estão aqui travadas. Se quiserem compartilhar a tela de vocês, fiquem à vontade, senão eu passo por aqui. Obrigado a todos. Bom dia, Ricardo. Bom dia, pessoal. Muito bom dia, pessoal. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Abraps, por abrir esse espaço aqui para nós do Sul. É um prazer, uma honra estar aqui, ainda mais dividindo um painel tão bacana com essas mulheres que eu tenho uma admiração, são uma inspiração para mim. Né, a Elisa, a Prof. Steph, desculpa, Steph, né, mas conheci como prof, e para mim ela é uma inspiração, uma liderança aqui. Então, eu queria agradecer imensamente a rápida resposta aqui delas, né, pelo convite, para a gente estar aqui trazendo um pouquinho do trabalho que a gente tem realizado aqui em Porto Alegre, muito no âmbito da educação ambiental, mudança de cultura, rastreabilidade de embalagens, né, prof? Então, para mim é um prazer estar dividindo esse painel com essas mulheres. Daqui a pouquinho a Flávia entra também. A Flávia é um pouquinho desgarrada aqui do Rio Grande do Sul, ela fica no Paraná, mas tem feito um trabalho incrível no âmbito de compostagem no Paraná, mobilizando toda uma rede de compostagem lá no Paraná. Então, agradeço quem está nos ouvindo, agradeço quem está online, quem vai assistir depois também. Esse aqui é um conteúdo riquíssimo, então vale a pena conferir. E eu falo aqui de Porto Alegre. Hoje faço parte do Green. Me formei ano passado no grupo do Fellows da Abraps, que é uma formação que eu super indico, é disruptiva, é uma nova visão assim, do que é o desenvolvimento sustentável, de como se formar liderança. Então, a Abraps tem como é que é a palavra que eu quero dizer, mas ela contribui muito para o meu desenvolvimento aí como uma liderança, como uma pessoa que busca aí o desenvolvimento sustentável, tanto nos nossos ambientes como pessoalmente, né? Então, a gente está na busca aí pelo desenvolvimento sustentável, não só no nosso trabalho, mas na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, eu gostaria de convidar a Prof. Stephanie a falar, né? Trazer um pouquinho um pouquinho não, porque é um projeto imenso, viu um problemão assim que ela quer tentar resolver há um tempo já, está trabalhando na questão da rastreabilidade das embalagens. Não é uma pauta simples, a gente acha que resíduo é uma coisa simples de resolver, mas ela vai trazer um pouquinho, né, uma síntese aqui de todo esse trabalho maravilhoso que ela vem desenvolvendo através da Hélice, muito voltado no cluster Ecoar, que é um cluster voltado para a rastreabilidade de embalagem. A Prof. Stephanie, ela é farmacêutica, hoje coordenadora ali de especializações do Dr. Prof., desculpa, mas é prof da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e hoje coordena, né, o cluster Ecoar. Paula, agradeço muito, é um prazer muito grande estar aqui com a Elisandra, contigo também, e falando aqui para vocês aqui na Abraps, para mim é uma honra, né? A gente tem sido parceira também, né, Paula, desde o início desse projeto, e agora mais do que nunca aí com a Green Thinking, e isso para nós é uma honra, né? E eu agradeço a oportunidade de compartilhar com vocês um pouquinho da nossa história. Eu vou colocar na minha tela aqui, um segundinho só para eu localizar. Como a Paula disse, esse é um projeto, pessoal, eu até estou usando uma imagem, porque eu acho que ele traz para nós um pouco da dimensão do que é. Não sei se já aparece para vocês. A minha tela ou não? Tá começando, agora sim. Agora aparece. Então tá bom. Então, assim, a gente optou por usar o Miro para poder representar esse projeto pelo grau de complexidade que ele tem. Esse projeto, pessoal, ele surge em 2022 por causa de um edital. Aqui a Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul, a FAPEGS, ela lançou um edital em 2022 sobre clusters
tecnológicos, né? Um estímulo à estruturação de clusters. E naquela época a gente pensou, puxa, vamos colocar uma proposição ligada com a questão do resíduo sólido urbano, né? O nome do nosso projeto ele é meio cabeludo, meio grandão, porque ele está escrito aí nesse quadradinho aí. Cluster de empresas que utilizam tecnologias digitais para implementação de sistemas circulares em cidades inteligentes. A gente fala muito sobre economia circular. A área com que eu trabalho dentro da engenharia de produção, embora eu seja farmacêutica, eu sou professora do curso de engenharia de produção, na área de produtos, desenvolvimento de produtos, sustentabilidade e inovação. Então, eu venho da tecnologia de medicamentos para a tecnologia ou desenvolvimento de produtos de qualquer natureza, né, dentro da engenharia de produção. E há muito tempo eu vinha trabalhando já com instituições nesse tema nesse tema da economia circular e de resíduos. Então, nós constituímos um cluster de empresas públicas e privadas, eu vou mostrar para vocês quem é esse cluster, voltado para a questão da rastreabilidade de materiais de consumo diário e dessas embalagens para redução de aterro, para redução dos resíduos sólidos urbanos que são descartados em aterro. Quem que é esse cluster, né? Quando a gente fala de cluster, a gente fala de um aglomerado de instituições, e nesse caso, nós estamos falando de instituições públicas e privadas que têm relação com a questão do resíduo em Porto Alegre. Então, entra aqui a própria Universidade Federal, a gente tem aqui secretarias, essa foto representa essas entidades, de alguma forma, nos nossos encontros, né, da governança desse cluster, e envolve, então, o Ministério Público do Meio Ambiente, secretarias municipais, empresas privadas, como Trechim, Mudra e Mãos Verdes, o próprio Fórum de Catadores, nós estamos falando de resíduos, nós temos que envolver o catador sem dúvida nenhuma, e o Pacto Alegre, que é uma aliança de instituições da nossa cidade, que envolve a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Unicinos e a PUC. Então, é esse grupo de pensadores, né, de cabeças pensantes, que estão debruçadas sobre uma problemática, que é o resíduo sólido urbano. Esse é o nosso cluster, que nós denominamos de cluster ECOAR, cluster para ecossistemas circulares de inovação. Aqui dentro desse grupo nós temos parcerias, muitas parcerias, uma delas, como eu comentei, é aí do Green Thinking, porque para operar o que nós queremos, nós precisamos de muita ajuda. Quais são os objetivos desse projeto, pessoal? Olha só, tem 3 objetivos importantes, que é rastrear embalagens. Por que rastrear a embalagem é importante? Porque se nós queremos realmente fazer uma economia circular, onde um determinado material volte para dentro da cadeia, eu preciso acompanhar. Aquela embalagem que eu e você descartamos no nosso resíduo, ela volta para dentro da cadeia para fazer parte de um novo produto numa segunda geração? Será que isso acontece? Para conseguir comprovar isso, a gente precisa rastrear essas embalagens. Também precisamos ter qualidade, gente. Existe uma questão que permeia a questão ambiental aí há muitos anos, que é a seguinte: lavar ou não lavar a embalagem que a gente descarta? Eu vou dizer para vocês, lavar sim, limpar sim. Não precisa lá passar água e sabão, mas ela precisa sair sem aquela quantidade de resíduos que sai das nossas casas, né? Você utilizou lá uma embalagem de isopor com alimento, você comprou uma bandejinha de carne, passa uma água, tira o resíduo grosso, deixa esse material limpo o máximo possível e coloque ele, descarte ele o mais limpo que você puder. Deixa ele rolando ali com a tua louça, que ele vai limpando e daqui a pouco você descarta esse material limpo. Por quê, Stefane? Porque para poder fazer desse nossa embalagem usada um novo material, se ela tiver resíduos alimentares, tem 2 grandes problemas. Enquanto ela está na cadeia, né, sendo triada, separada dentro do lixo, se ela estiver cheia de resíduos alimentares, ele está atraindo baratas, que está atraindo escorpiões, então está aumentando o risco aí de zoonoses e problemas de doenças. Segundo problema é que se ele chegar nessa situação dentro de uma recicladora, né, um material que está cheio de resíduos de alimentos, é claro que a recicladora vai limpar, mas ele nunca vai ficar tão bom quanto se ele tivesse saído já mais ou menos limpo da nossa casa. O resíduo gruda na parede daquela embalagem, etc., dificulta muito a reciclagem. Então, observa bem, nós queremos rastrear as embalagens, nós queremos embalagens com maior qualidade, nós queremos que a população descarte isso com maior qualidade, e a gente quer fazer inovação tecnológica, trazendo inteligência, tecnologia para dentro desse sistema. Gente, é desafiador, né? E desde o diagnóstico inicial do nosso projeto, ó, esse diagnóstico mostrou essa cadeia aqui em Porto Alegre, que foi a primeira coisa que nós fizemos, foi entender essa cadeia, imaginando que existe
existem coisas que acontecem dentro da cidade de Porto Alegre e existem coisas que acontecem fora, porque a indústria de matéria-prima virgem, que fabrica uma embalagem, que por sua vez vai ser envasada, por exemplo, com shampoo, com detergente, com um leite, o que quer que seja, isso vem de fora de Porto Alegre, né? As indústrias muitas vezes não estão dentro do perímetro urbano. Mas esse produto embalado vai para onde? Para um supermercado, para um varejista. E aí sim, nós compramos esse material e descartamos no nosso resíduo. E aí, gente, em Porto Alegre nós temos vários caminhos possíveis. Tem a coleta feita pela prefeitura, nós temos catadores individuais, nós temos operadores paralelos, né, pessoas que passam e coletam esse material, e uma boa parte acaba caindo na cooperativa, para que ele possa triar, separar e levar para um consolidador, e isso ir para uma indústria recicladora. Então, esse é o caminho esperado. Agora, tem uma boa parte disso que está indo para aterro. E, gente, material que está indo para aterro inclui as embalagens que nós deixamos muito sujas, por exemplo, inclui embalagens que hoje não existe uma indústria comprando, tem uma série de problemas dentro dessa cadeia que a gente precisa resolver e entender. E rastrear é o primeiro passo, nós queremos ver aonde que foi parar essa embalagem e como é que ela volta para dentro do sistema. Então, é por isso que o nosso projeto tem 3 braços, né? O da rastreabilidade, olha só que legal. O que nós já fizemos aqui dentro do nosso projeto desde 2022, tá? Primeira questão, a gente construiu um simulador, gente. Depois, se vocês quiserem ter acesso a esse simulador, ele conta um pouquinho do que é o sistema de coleta de resíduos na cidade. Então, desde que sai da nossa casa, como é que essa coisa caminha? E esse simulador serve para a gente testar coisas. Por exemplo, quanto que tem de compostagem hoje no município de Porto Alegre? Muito pouco. Se a gente aumentar a compostagem, será que isso diminui a quantidade de material que vai para aterro? Então, esse simulador, ele serve para a gente testar coisas num ambiente ainda virtual, para saber se, ao melhorar, por exemplo, a quantidade de material que nós descartamos, será que diminui a quantidade de rejeito? Se eu lavar, a quantidade de rejeito que vai para o aterro diminui? Se eu limpar, as cooperativas vão aproveitar melhor e aí os recicladores vão levar isso de volta para a cadeia? Então, ele é um simulador que nos ajuda a testar maneiras, formas que a gente pode atuar para diminuir a quantidade que vai para aterro. Então, esse é um primeiro produto aqui do nosso simulador. E uma outra coisa, nós estamos estudando o manifesto de transporte de resíduos, porque ele é um documento que acompanha, né? Cada vez que a gente descarta, um caminhãozinho vai lá e transporta esse material, seja para o aterro, seja para a cooperativa, ele tem que ser acompanhado de um documento. Esse documento, para nós, ele pode ser muito importante para ajudar a gente realmente a gerenciar padrões de qualidade. Nós queremos saber se a qualidade desse material que está caminhando aqui, ela é boa ou não é, para poder voltar de fato, gente, para dentro da indústria, que vai desenvolver um novo produto que vai voltar finalmente para dentro da cadeia. Esse produto pode ser uma nova embalagem que vai ser envasada? Dependendo, pode. Por exemplo, hoje o PET, já existe uma autorização para o PET voltar para a cadeia. Ele pode, inclusive, ser de novo reciclado e ser envasado alimento, água, por exemplo, dentro de uma garrafa PET. Mas tem outros plásticos que têm que ser transformados em outras coisas para a gente evitar que eles caiam no meio ambiente. Então, a rastreabilidade, a gente está estudando isso, e tudo que a gente deseja, gente, é ter caminhos mesmo para enxergar e monitorar isso através de dados. Nós queremos monitorar como é que esse material está avançando. Na qualidade, gente, que envolve a população, a gente tinha uma expectativa no início do nosso projeto que ela não se configurou. E hoje, de início, a gente achava que, por exemplo, os supermercadistas iam nos ajudar a fazer uma campanha junto com a população, e isso não aconteceu. Então, nós constituímos dentro do projeto um ambiente de estudo dentro de um bairro de Porto Alegre que nós chamamos de Vila do Futuro, tá? Esse é o bairro Bom Jesus. O bairro Bom Jesus é um bairro que ele tem 2 áreas, uma área aqui em cima onde tem coleta seletiva e uma embaixo que não tem. Então, nós estamos estimulando essa população aqui, ó, por meio da troca de resíduos por alimentos, a ir entregar o seu resíduo na cooperativa e entregar ele limpo, entregar ele já relativamente organizado. Esse estímulo inicial, pessoal,
que tem uma fotografia que mostra um pouquinho, né, dessa iniciativa que acontece uma vez por semana, ela envolve educação ambiental, e é aí que o Green Think entra. O Green Think tem feito um trabalho fantástico com escolas, com a juventude ali do bairro, para que as famílias se conscientizem de que a qualidade de limpeza é fundamental. E isso a gente está começando com esse projeto piloto, pessoal, mas a ideia é sempre aumentar. Aqui, ó, mostra um dos primeiros semanas de entrega de resíduos, a quantidade de resíduo que já foi entregue. Hoje nós chegamos já a mais de 109 famílias cadastradas e a um total de quase 700 quilos de material reciclado, recolhido para reciclagem. Mas nós precisamos aumentar isso e atingir a população da cidade de Porto Alegre inteira, mudando o quê? O padrão de qualidade e reciclabilidade. O que nós estamos fazendo em termos de inovação? Bom, pessoal, tem embalagens que não têm mesmo jeito dentro desse rejeito. Existem embalagens que precisam ser substituídas por outros materiais, porque elas não são comercializadas, não tem como aproveitar. Então, nós estamos desenvolvendo embalagens alternativas. Esse aqui é um teste real que foi feito, gente, utilizando matéria-prima orgânica para substituição de algumas embalagens. O isopor é reciclável, tá? Mas nós temos muita dificuldade, às vezes, de reciclar. Será que a gente pode substituir parte desse material enquanto a gente aumenta, né, o padrão de reciclagem do isopor? Quem sabe a gente pode produzir aqui, ó, bandejas feitas de fibras naturais. Isso aqui são testes reais, gente, feitos com fibras de coco, feitas com amido, enfim, outros materiais, para a gente substituir, por exemplo, algumas bandejinhas que não são hoje recicladas. Por incrível que pareça, essa embalagem que hoje a gente compra o nosso alimento, ela é de PET, gente. Mas hoje o mercado não comercializa. Como eles podem ser confundidos com embalagens de PVC, a cooperativa acaba enviando essa embalagem para aterro. Então, são esses estudos que a gente está fazendo para entender como é que a gente pode substituir, como é que a gente pode alertar a indústria, dizer, indústria, vamos colocar um símbolo claro aqui de que isso é um PET, para que a própria cooperativa possa separar e levar para a cadeia do PET, enfim. E também tecnologia dentro das próprias cooperativas digitais para poder facilitar com que a gente envie os dados da coleta diretamente para o sistema, por meio de nuvem, enfim, para que a gente facilite aí a análise de dados que está relacionada lá com o nosso observatório de dados aqui, da nossa etapa da rastreabilidade. Então, tudo isso ajuda, são tecnologias, são estratégias que nós estamos adotando dentro desse nosso projeto para poder fazer aí a redução do envio de materiais de embalagens para o aterro. É isso, Paula, que eu queria compartilhar com vocês. Perdoa se eu avancei aí no meu tempo. Muito obrigada. Perfeita. Não, prof, não avançou em nada no teu tempo. É um projeto incrível, um projeto piloto, né, para a gente buscar aí que um grande desafio que nós temos aqui na STF, a nível Brasil, não é só a nível Porto Alegre, a gente não pode deixar de falar, que é essa busca de dados, né? Hoje a gente tem uma defasagem muito grande em dados sobre gestão de resíduos, de materiais que estão vindo no mercado, para onde vai, de onde vem. Então, é um projeto que eu sou fã, né? Sou muito fã. Inclusive, o Green tem trabalhado justamente na parte da educação ambiental, ensinando o que é compostagem, ensinando o que são os recicláveis, se limpa ou não limpa. E vem com aquela história, mas aí eu vou gastar água para lavar o meu resíduo. Gente, não, entendeu? Aquela água de pia mesmo, passar uma aguinha ali para tirar o excesso Isso já faz toda a diferença quando chega lá na cooperativa, que ainda é muito manual, né? Eu tive esses tempos, teve uma visita de uma aluna lá que veio ser voluntária no Movimento Lixo Zero, e ela olhou assim, ela ficou, nossa, eu não imaginava que era tão manual assim ainda. Gente, quando o resíduo sai da nossa casa, ele passa por mãos, literalmente por mãos. E a maioria delas são mulheres, né? Então, eu sou fã desse trabalho, a Prof. Steph aí tá numa correria aí para fazer com que esse projeto aconteça, né? Ano que vem a gente tem um ano aí que a gente vai para a comunidade, se Deus quiser, fazendo uma educação efetiva para que os resíduos cheguem de melhor qualidade ali na cooperativa. Prof, muito obrigada. Teve até comentários aqui trazendo que não sabia, que olha só, a pessoa trouxe aqui que essa era a dúvida dela,
que era a dúvida dela, que não sabia se lavava ou não lavava. Sempre tive essa dúvida, Stephanie, se lavava ou não lavava o resíduo. Gente, é uma dúvida que muita gente tem ainda, né? E a gente sempre indica os recicláveis limpos e organizados para coleta seletiva. E se não tem coleta seletiva, o que a gente faz? A gente busca aí locais que recebam esse material que vá para reciclagem, né? Então, prof, muito obrigada pela tua fala, super, né? Quanto a gente já evoluiu no projeto. Eu vejo que lá no início, com 100 quilos, hoje a gente já está com 700 quilos, e amanhã tem operação de novo, e eu estou sabendo que a galera separou horrores de resíduos lá para serem levados, né? Então, a gente está com um projeto rodando lá, que nos enche de orgulho aqui do Green Think, que está fazendo muito sentido estarmos juntos nesse projeto. E, Paula, eu acho que o pessoal fez umas perguntinhas, mas depois a gente discute com eles ali junto, né? Pode ser. Tá bem. Pode ser, então, sim, pode ser sim. Obrigada. E agora, então, eu tô com uma parceirona aqui, uma amigona. Ela, enfim, me enche de mimo, ainda mais que eu estou aí numa experiência inovadora na minha vida, que é a gestação. Então, a Elis, sempre um carinho maravilhoso aqui comigo e com o Bento que está vindo aí. E isso faz toda a diferença, né? Quando a gente quer ser pessoas sustentáveis, quando a gente quer buscar um mundo melhor, a gente não pode ser melhor só para o nosso trabalho, a gente precisa ser melhor para todos. E a Elis, ela é uma enfermeira incansável, curiosa, e hoje atua à frente da coordenação da gestão ambiental num grande hospital aqui de Porto Alegre, referência, que é o Hospital Ernesto Dornelles. E a gente tem uma parceria muito bacana que ela vai explicar para vocês agora, que é o Rumo ao Lixo Zero. E eu vou deixar ela falar, porque eu falando não vai ficar igual. Então, vou passar a palavra para a Elis. Elis, a fala é toda tua. E obrigada por aceitar e ser essa parceirona, assim, tanto para o Green, para o Bento, para o hospital. O hospital tem muita sorte em ter tu lá como coordenadora desse desafio, que é, né, a gestão ambiental de um grande hospital. Bom dia a todos. É uma alegria, uma satisfação estar aqui, fazer parte desse grupo aí de mulheres, conforme a Paula falou. Estão me ouvindo? Deu? O volume? Stephanie, professora, né, Stephanie? Não adianta, uma vez professora, sempre professora. Parabéns aí pela apresentação. Né? Eu acho que agora a gente consegue, então, complementar aí o que a gente está conseguindo atuar, né? Fazer ali no hospital junto com a Paula, junto com o Green. O Ricardo vai colocar a apresentação? Eu acho que eu não estou te ouvindo, então aí tu abre onde tu poderia. Fica onde? Fica não, no outro do lado, ó, no F2. Ok. Isso. Ok. Tá. Eu consigo passar a apresentação, Ricardo? Ele vai passar. Ele vai passar? Uhum. Então, pode passar. Meu nome é Elisandra. Então, sou, né, enfermeira de formação, né, tenho formação pedagógica, administração hospitalar, né, gestão e governança corporativa direcionada às práticas de ESG e gestão de resíduo sólido. Mas a parte que eu mais gosto mesmo de compartilhar aí, né, são 26 anos de hospital. Então, além de enfermeira, sou esposa, mãe e muito curiosa, um pouco tímida, né? Iniciei minha carreira como técnica de enfermagem no hospital. Tenho experiência na assistência. Por muitos anos aí trabalhei com a coordenação de enfermagem, cuidados paliativos. Me despedi do meu pai no hospital. Tive a minha filha enquanto ainda se nascia, né? Hoje o Ernesto Dornelles não tem mais maternidade. E em 2022 recebi, então, esse desafio que é de fazer a coordenação da gestão ambiental, né? Atualmente eu atuo no Comitê de Proteção de Dados, faço parte da Comissão de Perfil Importantes, do Programa POLI, e da Comissão de Compliance também. Então, essa é a pessoa a quem vocês irão dedicar, né, os próximos minutos. O case que eu trouxe é sobre a gestão ambiental, cultura do ESG no HID, programa Rumo ao Lixo Zero.
Estamos falando, né, para a gente entender o cenário, a gente está falando de um hospital aí com mais de 60 anos, que teve início aí na sua construção em 46, inaugurado em 62, ali durante a terceira e quarta onda da inovação, e que durante agora, né, nessa atual onda que estamos vivendo, a sexta onda, a onda da sustentabilidade, entende, então, a importância de ter alguém, né, de ter um setor voltado à gestão ambiental, a esse tema tão importante que é a sustentabilidade. Pode passar. Ainda sobre o hospital, nós estamos falando de um hospital com uma capacidade de 312 leitos, né? Desses 312, aí nós temos uma unidade de tratamento intensivo, unidade de cuidados especiais, cuidados respiratórios, cuidados intermediários, né? Sala de recuperação, uma emergência aí 24 horas, nós temos 12 salas cirúrgicas, 3 salas de procedimentos ambulatoriais. Até de janeiro a julho desse ano, foram mais de 120 mil atendimentos, né, prevalecendo aí 65% de mulheres, e o nosso principal atendimento fica entre o 72% de clínico, 14% cirúrgico e 12% de traumatologia, né. E a faixa etária que nós atendemos, né, é entre 61 a 80 anos, ou seja, é um hospital que trata aí de pacientes idosos. Então, em maio, né, há essa transição. Nós tínhamos uma comissão que tratava única e exclusivamente do plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. E em maio se vê a necessidade de ter uma gestão ambiental, alguém voltado para este tema, também com olhar ESG, né? Então, hoje a gestão ambiental, ela, além da gestão de resíduos, ela faz também um controle de pragas, a qualidade do ar, né? E também muito a questão das capacitações. E aí, durante, né, o ano de 2022, durante essa transição aí, no final do ano, no planejamento estratégico, quando foi para ver, né, o próximo ciclo que a gente está vivendo, que é o 2023-2027, e aí eu fiquei muito feliz porque entendeu-se, foi tão importante esse setor que ele ganhou, inclusive, um objetivo dentro do planejamento, né? E o objetivo é de fortalecer a cultura socioambiental com base no SG. Então, percebam, né, tamanha a maturidade, como a gente evoluiu do início, né, aos dias atuais, até pela necessidade, cenário atual que a gente está vivendo, né. E aí, imaginem vocês, né, mais de 20 anos aí trabalhando com assistência, minha inspiração sempre foi, né, não sei se tem alguém da saúde aí, algum enfermeiro, mas sempre a inspiração foi Florence Nightingale. E aí, de repente, que caminho, né, em quem inspirar? Encontrei aí, né, na busca por material, na busca por conhecimento, Jane Goodall, né, tem essa frase de Jane Goodall que ela é o meu guia, eu digo que ela é meu guia desde que eu conheci, né, que nós não passamos um único dia sem causar impacto, né, no mundo à nossa volta. O que a gente faz diferença. E a gente precisa decidir que tipo de diferença quer fazer. Então, pode passar. Para mudar essa cultura, né, a gente não pode deixar de falar do como é que é a operação do setor de saúde. A gente está falando uma cultura de um setor que funciona 24 horas por dia, 365 dias do ano, né, que precisa de muito... são 24 horas de pessoas profissionais circulando, pacientes, né, familiares, precisa de insumo, precisa de medicamentos, de materiais, de alimento, né? Se utiliza muito recurso natural, água, energia, né? Gera muito resíduo, né? Uma quantidade gigante de resíduos, né? Se elimina gás de efeito estufa, né? Gera gás de efeito estufa. E aí eu trago um dado aqui de um relatório da pegada climática do setor saúde,
que o setor saúde ele gera 4,4% das emissões de gases de efeito estufa. E se fosse um país, ocuparia hoje a 5ª posição no ranking de emissores. Então, né, a importância aí de ficar atento aos impactos, né, da operação que é o setor saúde. E aí, como é que foi, né, a nossa caminhada, então, de 2022, maio de 2022, né, junho a gente lança uma campanha, que é a campanha dos 4 R's, da sustentabilidade, né, incentivando as pessoas a repensar, reciclar, reduzir, reutilizar, né. Aliás, essa campanha ela deixou de ser uma campanha, hoje ela faz parte, né, da nossa vida. Fevereiro de 2023, então, logo após o lançamento da PR 2030, nós, então, também aderimos, é o nosso norte hoje, os 3 eixos, os 14 temas, os 42 critérios da PR 2030, da BNT, que, aliás, saiu agora, né, foi terça-feira agora, a atualização, nós temos uma atualização, a PR 2030, a parte 1, e ela está sensacional, porque foram incluídos aí vários temas bem importantes e relevantes aí. E em outubro de 2023, a gente adere, então, ao programa Rumo ao Luxo Zero, né? Conheço, então, nesse meio tempo aí, de junho de 2022, que eu estava buscando conhecimento, eu conheço quem? A Paula e o Lucas, né? Então, a gente adere em outubro, né? Estamos há um ano aí com o programa Rumo ao Luxo Zero no hospital. Então, 2024, né? Qual foi o nosso foco? Buscamos, né, os 4 R's, a política dos 4 R's, a importância, né, de disseminar esse conceito da sustentabilidade, os riscos, os impactos e as oportunidades que o ESG nos proporciona, né, que é possível a gente visualizar dentro do eixo ambiental e social, e o programa Rumo ao Luxo Zero, né, ali pensando nessa tripla crise planetária que a gente está vivendo hoje, né, da poluição, a crise climática e a perda da biodiversidade. Pode passar. E, claro, né, a gente não pode deixar aqui de falar da questão que eu acho extremamente importante, esse dado aqui do Fórum Econômico Mundial, onde ele aponta os riscos globais, né, e logo em seguida já deve estar saindo agora, início do ano, geralmente eles já lançam, né, acontece a reunião e eles lançam anual o novo relatório, mas é da desinformação, né? Então, é assustador a gente ver a desinformação sendo algo que está no topo dos riscos globais, né? Esse ano foi a desinformação, e é com essa preocupação que nós, no hospital, pode passar, mudamos o nosso formato de capacitação, né? Então, durante este ano 2024, nós utilizamos um painel, né? Esse painel, ele é um painel ambulante, né? Um painel interativo ambulante, ele tem rodinhas. De um lado, a gente tem disponível ali os residuários, né? Onde a gente consegue, então, interagir com o pessoal, treinar com materiais físicos, né? Então, traz o conceito e traz alguns materiais ali. E, no outro lado, nós temos informativos, né? As pessoas, os colaboradores precisam saber o quanto que se gera de resíduo, qual o custo, para onde que ele é encaminhado, né? A questão de consumo, quanto que a gente consome de copo, quanto consome de papel, como é que está o acidente com material perfuro cortante, quanto que a gente está desperdiçando no refeitório quando a gente deixa aquele restinho na bandeja, né? Então, esse ano foi o formato que nós usamos para capacitar, ele foi além daquela listinha, né, lá no PowerPoint, o resíduo reciclável é isso, o orgânico é aquilo, o biológico, né? Não, a gente tentou
trazer, né, pensando na informação, na importância da informação, um formato diferente, assim, uma forma, e o pessoal, pode passar? O pessoal interagiu muito durante, aqui são algumas imagens das capacitações, né, não fica aquela coisa maçante, o pessoal curtiu, gostou e fez muitas perguntas e surgiram, inclusive, né, sugestões que eu vou estar mostrando ao longo aqui da apresentação. Então, este é o reporte, né, um dos reportes que eu comentei, mas o reporte da geração de resíduos. A gente consegue visualizar tanto o custo total, né, e aí a gente tem aí uma redução com relação ao ano anterior, como a gente também consegue visualizar a quantidade. Então, a gente gera aí uma média de 9 containers, a gente trabalha com containers para orgânico, uma média de 9 containers dia, né? A gente tem uma coleta de segunda a domingo, tá? Nós temos reciclável, hoje a gente tem 6 containers, então 6 containers são coletados de segunda a sábado, exceto domingo, ele vai para uma unidade de triagem aqui de Porto Alegre, exclusiva para resíduos hospitalares, tá? Nós temos o resíduo AE, né, que é o infectante, entra o biológico e o perfluorcortante, e nós temos o resíduo sigiloso, né, além de todos esses resíduos específicos lá da RDC, hoje a gente tem que ter muita atenção também com o nosso resíduo sigiloso, aquele que contém dados, né, nós temos que estar atento aí à Lei Geral de Proteção de Dados, então, tanto papéis quanto materiais identificados, né, porque é extremamente importante na área da saúde, na enfermagem, a gente identificar o que está sendo administrado. E para entender, né, se os treinamentos estão sendo eficazes, todo mês a gestão ambiental ela faz uma vigilância de processos. Então, a gente acompanha hoje, a gestão ambiental acompanha 17 setores assistenciais, são visualizados uma média de mais de 500 residuários, né? Então, você olha o residuário e vê se tem alguma conformidade, uma não conformidade, né? Qual o risco dessa não conformidade, e aí a gente trata ele, avalia e de uma forma justa, transparente, não punitiva, né? Sempre buscando a questão educativa, né? É conversado com os gestores de cada setor. Além de toda essa questão, né, dessa busca, a gestão ambiental conta com parceiros, porque dados, né, a gente sabe que precisa de parceiros. Então, hoje a gente tem o Núcleo de Responsabilidade Social, que faz a coleta de tampinhas, né, então eles são destinados a uma ONG, Pedal da Inclusão. A Verinha no Almoxerifado, ela fornece muitos dados também, extremamente importantes para a gente ter o controle da quantidade de copos que está sendo utilizado, de papel, de fitas, né? Junto ao Departamento de Nutrição e Dietética, a gente tem o dado do desperdício, né, do setor do refeitório, né, das pessoas quantos comensais naquele mês, quanto que nós desperdiçamos. A contabilidade fornece o consumo de energia elétrica e de água, porque é importante, né, conscientizar, não é uma continha, né, se em casa dói no bolso, né, nós que pagamos, então lá também não é diferente, existe uma conta, e a gente tem que usar, né, esse recurso de forma consciente. E a questão dos perfluorcortantes, né, que a gente tem que ter também, conscientizar o pessoal, a equipe, sobre o cuidado com a sua própria saúde e o cuidado com o descarte desse material que pode causar, né, tanta dor de cabeça se ele chega aí num residuário impróprio. E aí, então, sobre o comportamento lixo zero, né, em outubro, a gente fez um diagnóstico aí para entender, hoje são mais de 800 residuários orgânicos distribuídos no hospital, então imagine vocês que não é algo fácil, né, de fazer o controle,
E esse ano a gente né, se arriscou aí a participar do evento Semana Lixo Zero, que é um evento que está no calendário de Porto Alegre, né? Existe uma lei aí, e nós nos arriscamos, tá? Fizemos uma semana lá, né, buscando esse comportamento lixo zero. A semana nós instituímos sexta-feira sem plástico no refeitório, né? Isso aí significa um dia sem plástico, a gente está falando de 300 copos, então 3 vezes 4, 12, são 1.200 copos no mês, tá? Foi entregue uma latinha, que foi uma demanda que uma menina trouxe durante o treinamento sobre o descarte de grampos, né, no administrativo. Então, esses grampos, eles estavam indo para uma caixa perfuro-cortante que passava por uma autoclavagem para ir para aterro, ou seja, sem necessidade. Né? Agora a gente precisa pensar para onde que a gente vai encaminhar. Eles estão, né, como a iniciativa surgiu do setor, eles estão também com este tema de entender para onde que nós vamos encaminhar esses grampinhos, né? Sobre as esponjas também, coletamos esponjas, e eu estava, né, comentei com a Paula hoje de manhã, de outubro até 12 de 11, nós coletamos 219 esponjas, deixaram de ir para aterro sanitário, né? São muitas esponjas que hoje são encaminhadas para a terra ciclo, para reciclagem. E a gente também, eu conheci a dona Natália, e hoje, né, quem tiver algum guarda-chuva, a gente sabe que com essa mudança climática, hoje se usa guarda-chuva qualquer, né? A gente sempre tem que ter um guarda-chuva na bolsa, mas estamos coletando, né? Quem não souber para onde encaminhar, a gestão ambiental coleta esse guarda-chuva para encaminhar para a dona Natália. Eu não coloquei aí, mas eu quero trazer também sobre as bombinhas, né? As bombinhas, os asmáticos, né? Hoje a gente já não encaminha mais aquele kitzinho inteiro para aterro químico. A gestão ambiental coleta, ela faz a triagem, ela separa, então, aquele plástico. Já foram mais de 300 bombinhas de agosto até hoje coletadas. Então, está indo somente o frasquinho com químico, com resíduo químico. O frasco plástico a gente está, né, juntando para encaminhar para o UT. Tudo isso, né, todas essas pequenas ações aí, junto com o Green, né, nos deixam muito felizes porque nos deram aí o prêmio, né, um reconhecimento, que foi o case, né, o Top Cidadania, né, reconhecido aí pela BRH, que é a Associação Brasileira aí de Recursos Humanos do Rio Grande do Sul. Então, a gente está muito feliz e sinal que estamos no caminho certo. Pode passar. Não paramos por aí, né? Isso aí só nos dá força. Agora, no momento, estamos conhecendo o nosso resíduo têxtil e muito feliz porque as meninas da costura, né, estão muito criativas, já conseguimos fazer coxins, capa de prancha, né, capa para carregar luva, para carregar EPI. O pessoal já não leva mais o controle remoto nem a toalha de banho na mão, já tem, e tudo com material reciclável, reutilizável, né, sobras de aproveitamento de cortinas, de zíper. Então, acho que a gente consegue aí, esse ano de 2025, a ideia é que a gente consiga trabalhar bem essa questão do texto, que também é de extrema importância. Pode passar, me encaminhando para o final, então, concluindo, não poderia deixar, né, de trazer este símbolo que é o caramelo aí, a gente não poderia deixar de lembrar o que a gente viveu este ano aqui no Rio Grande do Sul, né, que foi a enchente, e o caramelo aí, esse símbolo de resiliência, né, e quando a gente fala de resiliência, resiliente é compreender o problema, é estar diante dele e mobilizar, né, recursos para superar. Então, esse é o objetivo da gestão ambiental do Hospital Ernesto Ornelis, seguir mobilizando recursos para superar, porque
também entende que a educação é de extrema importância, né? Como já diz Paulo Freire, educação ela não transforma o mundo, ela muda a pessoa e as pessoas transformam o mundo. Então, agradeço imensamente a oportunidade de ter, né, contribuído, de ter podido colocar aqui a nossa experiência. Muito obrigada. Acho que agora foi. A gente está na mesma sala, por isso que está dando essa interferência aqui. Eu, Elisa está aqui na minha frente, então está dando esse conflito aqui de som. Mas a importância, né? A gente saiu de um macro, a gente quer uma vila do futuro, e agora a gente está mostrando aqui o quanto ações pequenas dentro de um grande hospital elas fazem diferença, né? A ponto aí de ser reconhecido com um prêmio Top Cidadania. Eu brinco com a Elisa, somos top. Né? Então, para nós aqui do Green é uma imensa alegria, né, estar participando tanto desses dois projetos assim de forma tão ativa, né, e tão próxima, né? Então, para nós é só felicidade. Esse ano de 2024 está sendo um ano, quem diria, esse ano está sendo incrível, apesar da enchente, apesar de tudo isso, a gente está construindo aí um presente para um futuro lindo e próspero e resiliente. E, Elis, muito obrigada, parabéns pelo trabalho, e eu sei que a sustentabilidade ela é uma jornada, né, Prof. Steph? A gente começa ali, começa com uma incomodação quando vê tu encontra os mesmos pares, assim, que também se incomodam com algumas coisas que não estão sendo feitas de forma que eles acham correta. E é isso, exemplo de um grampo né, um grampo que está indo para uma autoclave causando gastos, a gente separar ele para mandar ele para uma reciclagem, porque é metal, né? Então, é muito bom ouvir, é muito gratificante aqui para o lado do Green, saber que esses dois super projetos aí contam com a parceria aqui do nosso time. E eu queria ver se a Flavinha está aqui. A Flavinha entrou, mas eu acho que ela caiu, porque se não for ela, daí eu vou apresentar um pouquinho do Green para nós, senão eu trago ela para falar sobre o trabalho que ela vem desenvolvendo. Ah, ela está aqui. Então, a nossa desgarrada aqui, que está lá no Paraná, mas não muito longe, está fazendo um trabalho incrível. A Flavinha é advogada, ela foi cofundadora aí do Paraná Lixo Zero. Hoje ela está movimentando o Composta Paraná, que é um projeto lindo, que ela vai trazer um pouquinho do que está acontecendo, o que está rolando. Para nós é uma inspiração aqui do movimento, tanto do Green como do movimento Lixo Zero. É uma inspiração o movimento que eles fazem no Paraná, né? Essa mudança de cultura, essa mudança de olhar que a gente quer tanto dos resíduos sólidos. E a Flavinha está mudando, está querendo mudar um estado, tá? Ela está sendo um pouquinho mais audaciosa aqui do que o hospital, do que o Vila do Futuro, e ela está indo por políticas públicas. Então, Flavinha, fala tua, muito obrigada por aceitar aqui, estar conosco, e muito bem-vinda. Ai, muito obrigada, Paula. Quero começar agradecendo muito esse convite. Para a gente é sempre uma satisfação estar com o Green, né? A gente está aqui no Paraná, mas as sementes que vocês polinizam chegam até aqui, inspiram muita gente também no nosso estado. Então, para a gente é uma grande satisfação poder contar um pouquinho como que a gente está atuando, um pouco das nossas perspectivas e também da vontade de ampliação, né, desse trabalho que a gente já vem desenvolvendo pelo Paraná Lixo Zero, pelo Instituto Sustentares. E como que tá aí, Paulinha? Tem a apresentação? Você consegue pôr aí, fazendo um favor? Aí, ó. Então, basicamente, eu vou trazer um pouquinho, né, da nossa experiência, do que a gente fez durante esse ano e de como que a gente vem atuando aqui no Paraná. Como que faz? Vocês passam por aí ou eu consigo passar por aqui? Vocês passam, né? Então, trazendo um pouco da perspectiva do movimento Lixo Zero no Paraná, a gente está indo para 10... Esse ano completamos 10 anos de atuação e muita coisa boa que a gente já fez durante esse período de tempo. E a partir do conceito Lixo Zero, a gente organiza espaços para que haja a união de esforços entre todos os segmentos da sociedade. Então, acho que esse que é o principal, assim, quando a gente
ver o que a gente traz de inovador, eu acho que é exatamente nesse sentido. Pode passar, por favor. Agora tem mais 2 fotos aqui só para ilustrar um pouquinho. Aqui também traz a nossa lei estadual, a Semana Lixo Zero aqui no estado do Paraná. É uma lei que a gente aprovou na Assembleia Legislativa. Tem também Semana da Compostagem, tem a atuação que a gente fez durante a pandemia com os catadores e catadoras. Pode passar, por favor. E aqui, então, nos últimos anos, a gente fez diversos fóruns, fizemos tanto no litoral, em várias regiões do estado, então a nossa intenção é exatamente essa, né? Não só do estado do Paraná, mas também atuar no Brasil e na América Latina pelo Instituto Sustentários. Pode passar, por favor. E o problema, todo mundo já sabe, né? A gente já sabe muito bem qual que é o problema. Você vai, qualquer parque, qualquer rio, qualquer praia que você vá, o problema está lá. Então, é algo que é muito visível e é algo que é com certeza um dos maiores desafios dessa geração e da humanidade nesse período histórico que a gente está vivendo. Pode passar. Mas o grande ponto é como que a gente faz parte da solução e constrói essa sociedade regenerativa que a gente precisa. Então, normalmente aqui, pessoalmente, eu pergunto para as pessoas, né? Mas perguntar para quem está nos assistindo, você já pratica compostagem? Eu sei que a Paulinha composta, né? As nossas companheiras aqui, eu não sei se vocês já fazem esses processos, mas é um grande convite para quem ainda não composta, para começar a fazer essa prática simples, milenar, também uma retomada de coisas que a humanidade sempre fez. Então, isso da gente colocar todo o nosso resíduo orgânico dentro de uma sacola que vai para um caminhão, que vai ser transportado quilômetros e quilômetros de distância, que vai ser aterrado, é uma coisa, em termos de humanidade, que é uma coisa que é ilógica, né? Mas é uma coisa recente. E antes disso, até o André colocou aqui que ele composta, muito legal, André. E assim, a compostagem é um método muito simples, é possível fazer em apartamento, é possível fazer em casa, e é basicamente o quê? É colocar o resto de comida, de fruta, de verdura, o sachê do chá, a borra do café, junto com algum material seco, como serragem, como folhas secas, e em vez de a gente transformar isso em lixo, porque quando a gente mistura tudo e manda para o aterro sanitário, a gente está produzindo lixo. A gente vai transformar esse resíduo orgânico em um adubo. E isso é muito importante porque a humanidade também e o próprio planeta perde uma quantidade significativa de solo por ano, assim, milhares e milhares de quilômetros, e a gente vive um processo de desertificação em vários pontos do planeta. Então, quando a gente está falando de devolver o nutriente para o solo, a gente também está falando em restaurar esse equilíbrio ecológico, que é fundamental para a vida no planeta. E que, enfim, né, a mesma questão do aterro sanitário, assim, algo que, não é óbvio, a gente, em alguns momentos vai utilizar, mas que realmente vá só o que não possa ser nem compostado e nem reciclado por aterro, todo o resto que a gente consiga fazer. Então, parte de uma perspectiva muito individual, a gente trabalha muito isso aqui, então, começa com a gente mesmo, com os nossos hábitos, com as nossas atitudes, depois vai, por exemplo, agora eu estou morando num apartamento, depois vai nessa conversa com os meus vizinhos, com as minhas vizinhas, vocês também, com o bairro de vocês, com as comunidades de vocês, com o trabalho de vocês, e a gente vai expandindo enquanto cidade, enquanto estado, e se conecta, então, aí nessa rede linda, que é a rede do Lixo Zero Brasil, né? Então, e mais, né? América Latina, então esse é e o mundo todo, porque esse é um problema que a gente estando aqui, a gente estando na África, a gente estando na Europa, a gente estando na Ásia, é um problema que toda a humanidade enfrenta e que a gente quer mudar a mentalidade. Então, para a gente é uma coisa tão óbvia, mas que também precisa ser construída e organizada para que haja essa logística para o resíduo orgânico. Tá, o Lucas também colocou aqui que ele composta, é isso aí. Então, é isso aí, gente. É basicamente fechar o ciclo do alimento. Pode passar, Paulinha, vamos ver qual que vai ser o próximo slide. E por que isso é tão importante? Porque aí a gente tem uma média de 170 quilos por ano, por pessoa, no Brasil. E a América Latina desperdiça 127 milhões de toneladas de alimento ao ano. Então,
Então, a gente precisa urgentemente fazer com que esse alimento chegue até as pessoas que mais precisam. Então, antes da gente falar de compostagem, a gente fala da não geração, né? E de a gente conseguir fazer com que o alimento, que a humanidade produz muito alimento, a humanidade tem muito recurso e é muito rica. Então, como que a gente faz para criar uma sociedade que seja mais igualitária, que seja algo que busque levar alimento para todas as pessoas, que todas as pessoas tenham seu direito à alimentação adequada garantido, com alimentos seguros, saudáveis. Então, também tem toda essa perspectiva da gente tirar esse alimento que está sendo desperdiçado, que vira resíduo, vira lixo, e sim, a gente conseguir fazer uma gestão de tudo isso que é produzido, né? Uma boa gestão. Pode passar, por favor. E o resíduo orgânico é o resíduo mais produzido do Brasil. E isso aqui não varia muito. Então, fizeram uma pesquisa aqui em Curitiba, também era ali na média de 40%. E é algo unânime, assim. Então, e no aterro sanitário é a mesma coisa. A maior parte do que está indo para aterro poderia estar indo para compostagem e deveria estar indo para compostagem. Pode passar, por favor. E daí aqui a gente trabalha, então, a questão do conceito lixo zero, que é o quê? Basicamente, a gente aproveitar ao máximo tudo que pode ser aproveitado, encaminhar corretamente os nossos resíduos reciclável e orgânico e reduzir ou mesmo eliminar o envio desses resíduos para o aterro sanitário. Então, hoje, assim, o que a gente teria que só o rejeito como objetivo, né? Que só o rejeito ou não reciclável, que hoje a gente não tem nem tecnologia para compostar, nem para reciclar, que somente isso vá para o aterro sanitário. E uma gestão lixo zero é aquela que não permite que o lixo aconteça. E o que é o lixo? É quando a gente mistura tudo. Aquela meleca que ninguém quer pôr a mão, aquilo que pinga, aquilo que fede, aquilo é o lixo. E a gente é tão organizado, né? Assim, em geral, a nossa casa tem a gaveta de talher, tem a gaveta de meia, tem tudo bonitinho, né? Então vamos tratar os nossos resíduos assim, porque é importante para que ele de fato seja reciclado e para que as pessoas que vão trabalhar colocando a mão no seu resíduo também possam fazer aquilo com dignidade, de uma forma que seja, né, que ela possa oferir ali, ganhar a renda da família dela, sustentar a família dela, mas também pegando no material que foi limpo, foi higienizado, foi separado e encaminhado corretamente. Pode passar, por favor. E aqui, então, a gente trabalha a separação em 5 categorias, doméstica, tá? Separação doméstica em 5 categorias. A gente incentiva que todo mundo tenha um recipiente para cada uma dessas categorias na sua casa. Eu até tô querendo organizar o meu, que tá o meu residuário aqui de casa, que tá todo bagunçado, mas tá essas 5 categorias, e mostrar, assim, como que a gente pode fazer. Pode ser com caixa de papelão, pode comprar uma caixa, pode utilizar o que tem, mas o importante é que a gente faça, assim, essa separação. Então, os orgânicos, e por quê? Porque cada um desses resíduos vai para um lugar diferente, então ele precisa ser separado de uma forma diferenciada. Então, os orgânicos que vão para compostagem, o rejeito, somente ele que vai para aterro sanitário, os recicláveis, aí os especiais ou perigosos, pilha, bateria, remédio vencido, tudo isso também precisa estar separado de uma forma especial e ser encaminhado de uma forma especial. E as doações. Então, a gente sugere que cada um tenha na sua casa espaço para essas 5 categorias e separe dessa forma os seus resíduos para que eles possam ser reciclados, compostados, para que as doações possam chegar a quem precisa e para que os especiais também possam ser encaminhados da forma correta, não gerando nenhum dano aí para o meio ambiente nem para a saúde das pessoas. Pode passar, por favor. E a gente está falando, então, isso, de fechar o ciclo do alimento com a compostagem. Então, o alimento vem até a nossa mesa, os restos, as sobras, vão para o baldinho, então não tem sacola, não vai pingar, não vai ficar aquela coisa que é aquilo que é o pior, né? Então, depois que você começa a usar o baldinho e a composteira, você nunca mais quer pôr o resíduo orgânico dentro de uma sacola. Porque aquilo ali você vai tirar, aquilo ali pinga, é fedido, é nojento, tipo, é uma coisa tão... Assim, quem já foi aí sensibilizado pela compostagem, assim, já despertou em relação a isso,
dificilmente quer colocar depois o resíduo orgânico em sacola e enviar para aterro. Então é muito mais fácil eu pegar do meu baldinho para minha composteira, gerar adubo, e a intenção é que, claro, eu faça aqui na minha casa, as pessoas consigam fazer isso em várias escalas, desde a doméstica, daí depois comunitária, institucional, nos espaços, nos espaços também do trabalho, nos espaços públicos, mas também que isso seja feito, como determina a lei, em grande escala. É um pouco do que a gente atua aqui, apoiando os municípios a fazerem no Paraná. Então, a intenção é que esse adubo depois volte para a agricultura familiar e agroecológica. Então, por quê? Porque a gente precisa, tem tudo a ver também com a regeneração que a gente precisa construir, essa produção ecológica de alimentos. A própria, né, tem um relatório muito legal da ONU que é a agroecologia e o direito humano à alimentação adequada. E lá eles trazem que a forma como a gente produz alimento e que a gente se locomove vão ser determinantes para o futuro do planeta. E essa questão do agronegócio, do monocultivo, é uma coisa que não dá mais. Então, aqui no Paraná, e eu sei que no Rio Grande do Sul, que em vários outros estados também é assim, a gente anda aqui no interior quilômetros e quilômetros, lá no Cerrado também, né, Paulinha, que a gente teve há um pouco tempo em Brasília e tudo mais, anda quilômetros e quilômetros e quilômetros, e é só monocultivo. Então, aquilo ali está destruindo os ecossistemas, destruindo o solo, contaminando o solo com agrotóxicos. Então, esse modelo é ultrapassado. A gente precisa fazer essa transição para um modelo agroecológico, um modelo que traga justiça ambiental e que traga justiça social para as pessoas, para elas poderem produzir o que realmente o brasileiro come, que é a partir da agricultura familiar, que é modelos agroecológicos, onde não tem, então, a utilização de agrotóxicos, de veneno, etc. Pode passar, por favor. E daí, por isso, surgiu o programa Composta Paraná. Pode passar, por favor. Que eu vou brevemente aqui, tem um QR Code na apresentação, se vocês quiserem, podem apontar aqui o celular para vocês, mas eu vou passar brevemente, que eu só quero dar mostrar um pouquinho do que a gente fez. Então, esse ano todo a gente trabalhou com o programa Composta Paraná. Aqui no Paraná somos em 399 municípios, em 20 regiões do estado. Então, a gente começou a atuar diretamente com os municípios, porque a gente percebeu que não é uma questão de não querer fazer, né? Muitos municípios querem fazer, mas a gente precisa, sim, fazer com que a informação chegue, com que a parte técnica chegue, com todo esse apoio, né, de como fazer, de como estruturar, do que é compostagem, de como sensibilizar a população. Então, tudo isso a gente se propôs a ajudar os municípios a partir dessa grande rede aí, que é o R20, que é uma rede, que é um decreto aqui no estado do Paraná, que constitui 12 municípios. Pode passar, por favor. Então, fizemos site, daí aqui a gente... Vou falar um pouco mais aprofundado, mas fizemos o Fórum Paraná Lixo Zero, a Paulinha e o Lucas participaram, fizemos capacitações aqui em Curitiba, fizemos ações educativas nas escolas e criamos um comitê intersetorial de compostagem. Pode passar. Isso só esse ano, tá? Eu fiz o recorte desse ano, porque senão a gente começa a falar, fica muito... Então, daí levamos toda a questão da educação ambiental, conversamos com as crianças, pode passar. E acreditamos, claro, que essa grande transformação cultural começa, sim, a partir da escola, mas não só com ela, né? E daí fizemos uma cartilha de compostagem, também está ali o QR Code, quem quiser acessar, pode imprimir. A gente também já fez um modelo com que todo mundo possa ter acesso e possa usar esse tipo de material. Pode passar, por favor. E, então, fizemos essa capacitação principalmente para servidores públicos e para multiplicadores. Então, já a gente entende, né, que é a partir dessas capacitações contínuas que a gente consegue transformar a cultura para uma cultura lixo zero. Então, juntamos mais de 50 pessoas ali para serem multiplicadores da compostagem, do lixo zero, e fizemos em Curitiba, que é essa capacitação específica, né, que eu trouxe aqui. Pode passar, por favor.
Daí fizemos o fórum, então o fórum foi muito legal, foram mais de 30 especialistas do Brasil inteiro, figuras como Carlos Nobre, que participou conosco, inclusive no mesmo painel da Paulinha, né, Paulinha? Já tivemos também outros, né, palestrantes internacionais, nacionais. A gente faz um grande esforço para mostrar, e o Lixo Zero ele tem muito essa pegada de que a gente entende, como eu falei, que o problema as pessoas já entenderam, né? Agora, as soluções que precisam ser evidenciadas para que a gente possa construir essa nova sociedade que a gente quer viver, né? Então, o foco são nas soluções. Então, trouxemos gente da Prefeitura de São Paulo, falar como que eles estão fazendo a compostagem lá. Trouxemos da Prefeitura de Florianópolis. Trouxemos vários especialistas do Composta São Paulo, que é um grande programa que aconteceu em São Paulo relacionado à compostagem. Então, juntamos todas essas pessoas para mostrar para os municípios que é possível e como isso está sendo feito, né? Pode passar, por favor. Vamos passar bem rapidinho aqui, tá? Então, mais de 5.000 pessoas impactadas, 300 pessoas que foram no evento. Pode passar, por favor. E só que 195 pessoas que começaram a assistir a live com a gente terminaram conosco, tá? Eu vou passar. Pode passar, por favor, que o que eu quero falar é mais para o final aqui, já indo nessa perspectiva que eu estava trazendo da forma de atuação, né? Que eu quero falar do comitê especificamente. Pode passar. Então, aqui vocês acessam, tudo tem no nosso WhatsApp. A própria Política Nacional dos Resíduos Sólidos determina que só o rejeito vá para o aterro sanitário e que os municípios implementem sistemas de compostagem. Esse que é o grande aí, a grande determinação legal que a gente utiliza para auxiliar os municípios e para que isso de fato seja implementado. Pode passar, por favor. E daí, a partir disso que a gente fez que foi algo de mais precioso assim que a gente tem, que foi a criação do Comitê Intersetorial de Compostagem. Por quê? Porque, como eu estava falando, a gente atua sempre nessa perspectiva de unir todos os segmentos da sociedade. Porque lá no começo da nossa atuação, lá em 2014, a gente sempre escutava, a gente aqui do meio ambiente, Secretaria do Meio Ambiente, tem intenção de fazer, mas a gente tem dificuldade, por exemplo, com a Secretaria de Comunicação. Então, a gente sempre percebia que as pessoas queriam fazer as coisas. A gente sempre parte desse pressuposto que as pessoas querem ser mais sustentáveis e querem fazer o que é o melhor, tanto para si quanto para o planeta, né? Mas a gente percebia que não tinha essa união, a gente não tinha esses espaços para que a Secretaria do Estado conversasse com os municípios, para que a universidade também tivesse um papel central. Então, a gente começou a criar esses eventos com esse objetivo de unir poder público, empresas, terceiro setor, universidades, os cidadãos. Então, a gente acredita que a partir dessa união, todo mundo faz parte do problema, né? Então, só com essa união que a gente vai conseguir criar soluções eficazes. E eu acho que esse que é o grande diferencial, assim, do que a gente passou a desenvolver, porque vários modelos são, né? Alguns eventos são, como a gente mostrou ali, fóruns, capacitações onde a gente leva algum especialista, mas outros também são rodas de conversa, onde o catador fala para o secretário do meio ambiente, onde o empresário fala para a pessoa da universidade, onde o professor universitário escuta o catador. Então, essa metodologia de criação de conhecimento, que eu acho que é algo que é assim, muito, muito especial, assim, que é algo que a gente tem realmente um carinho assim, pela forma como a gente faz as coisas. E para elaborar o Plano Estadual de Compostagem, que era o nosso grande objetivo esse ano, então tudo que a gente fez, essas capacitações, o fórum, era com o objetivo da gente criar um plano estadual para o Estado. E não poderia ser diferente, então a gente fez todo um processo de criação desse Comitê Intersetorial de Compostagem, então trouxemos especialistas do Paraná e de outros estados do Brasil, para a gente conversar sobre quais são os problemas enfrentados, quais são as soluções, e a partir disso e dessa visão ampla, então todos esses setores envolvidos aí no Comitê Intersetorial, e a partir disso, então, a gente conseguir, né, dessa múltiplas visões, a gente conseguir criar um plano estadual de compostagem. Então, aqui a gente dividiu em licenciamento e legislação, educação ambiental, arranjos produtivos da compostagem,
e técnicas de compostagem. E daí juntamos, então, o pessoal da prefeitura, que é especialista, veio, deu suas contribuições, pessoal do Estado, da SEDEST, que aqui é a Secretaria do Estado de Desenvolvimento Sustentável, os catadores e catadoras, professores universitários, e daí, a partir disso, então, que a gente fez todo esse trabalho de criação do Plano Estadual de Compostagem. Então, eu também fico... Claro que a gente poderia, por exemplo, como normalmente é feito, por exemplo, juntar poucas pessoas, mas a gente acredita que é esse processo que é o que a gente tem de mais significativo. Então, isso que traz essa legitimidade e esse olhar abrangente e essa complementariedade, assim, né, para todo o processo e, por consequência, para o documento final, para o plano, né. Pode passar, por favor. Vamos ver o que mais que tem aí. E daí foi isso, então, essas reuniões, a gente teve mais de 30 especialistas, trazendo o seu ponto de vista, a sua perspectiva, a gente fez todas elas com facilitação, né, com reuniões facilitadas a partir principalmente da técnica do Art of Hosting, da arte de anfitriar conversas significativas, e com toda uma metodologia que foi desenhada pelo Instituto ECOE. Pode passar, por favor. E daí a gente criou esse documento, que é o Plano Estadual de Compostagem, que é um documento estratégico que visa transformar a gestão dos resíduos orgânicos no estado do Paraná, alinhando eles com as diretrizes com uma sociedade regenerativa, através de melhores práticas ambientais, propondo diretrizes, metas e ações que vão desde o incentivo à compostagem doméstica, comunitária e institucional, até a capacitação técnica de prefeituras para fazer a compostagem em grande escala e para sensibilizar a população. Pode passar, por favor. E daí, então, fica o grande convite, assim, para... É isso que a gente desenvolveu aqui. É algo que a gente quer, então, como eu falei, a gente faz parte do instituto, que se chama Instituto Sustentários. A abrangência é a América Latina. Então, a gente quer levar esse tipo de processo para outros lugares, e não só para estado, mas também para município. Então, hoje a gente também trabalha com a elaboração de programas municipais de compostagem, com apoio à sensibilização, campanhas de sensibilização para a população e diversas outras coisas. Então, o grande objetivo é que a gente possa, assim, levar isso para todos os lugares, porque é tão necessário, né? Então, para a gente, coisas tão óbvias como a separação de resíduos, como a compostagem, às vezes a gente vai falar, ainda pode ser novidade para alguém, né? E principalmente como fazer isso, né? Então, o poder público tem grande dificuldade para aplicar essa lei, e a gente, enquanto Movimento Lixo Zero, quer sim apoiá-los para que a gente possa chegar a uma sociedade de lixo zero, que é esse grande objetivo, né? Então, eu deixei aqui os 2 QR Codes para vocês, quem quiser acessar o documento para ver como que ficou esse primeiro esboço do plano. Daí agora, então, a gente fez todas as reuniões com o Comitê Intersetorial de Compostagem, fizemos o primeiro esboço do documento. Ele está sob consulta pública no site, nesses QR Codes, e depois a gente ainda vai levar isso daí para o Poder Legislativo, transformar em um projeto de lei, e isso daí, a intenção é que se faça ainda mais audiências públicas e tudo mais, para que a gente possa ampliar a participação popular, né? E esse que é um grande objetivo, porque a gente acredita que todos os planos e todas as políticas públicas deveriam passar por processos participativos e colaborativos como esse. Então, a gente está fazendo o que a gente acredita que deve ser o exemplo a ser seguido, que deve ser um modelo de criação de políticas públicas. Então, fica o convite para vocês acessarem o documento, darem suas contribuições também, né? Se quiserem incluir alguma coisa, ressaltar alguma coisa, então tem esse espaço. E passa mais um, fazendo um favor. Vamos ver, eu acho que é o último agora. E acessar as nossas redes, os nossos canais, para que a gente possa, né, seguir em contato. Aqui está o do Paraná Lixo Zero, Composta Paraná. E também tem o Instituto Sustentários, tá? Como Sustentários no Instagram, vocês podem entrar em contato conosco por lá. Tá bom? Então, eu fico à disposição para todo mundo que queira levar a compostagem para a sua cidade, para o seu município, para o seu estado, e é para isso que a gente vem, né, trabalhando, e isso que traz muita satisfação, assim, que é onde a gente percebe que a questão ambiental é tão ampla, a gente
aparece por vários pontos, mas a gente entende que a compostagem ela é central para fazer essa transição para a sociedade que a gente quer viver. Então, a gente se coloca à disposição para todo mundo que também acredita nisso e que queira levar aí para o seu território. Obrigada. Nós é que agradecemos essa aula. Eu, por mim, eu ficaria ouvindo vocês assim, ó, o dia todo, sabe? Porque são super complementares. É lindo ver, né? É muito, muito, muito lindo ver que o resíduo sólido, apesar de ser um baita problemão, a gente tem aqui soluções incríveis, né? Então, Flavinha, sou fã, né? Eu tô arrepiada, como diz a Prof. Steph aqui, me arrepiada, assim, com o movimento que vocês realizam aí, né? Toda essa política pública feita através do público e por um movimento em prol de uma causa tão linda, né? Que seria uma solução aí para... Aqui em Porto Alegre, a última atualização do plano, ele traz que Porto Alegre 61% é orgânico. Né? Então, imagina, solucionaria 61% dos nossos problemas se a gente tivesse esses incentivos à compostagem. Mas é uma luta, né, que não é de agora, como a Flavinha trouxe. O Paraná Lixo Zero, ele é um movimento que vem desde quando, Flavinha? Faz quanto tempo já? Faz 10 anos. 10 anos, né? Então, com certeza, é um movimento que super resiliente, né? E a gente vê que é de ano em ano que a gente vai evoluindo. O Lixo Zero Poa aqui, a gente está à frente desde 2019, então, perto do Paraná, a gente é um bebê ainda, mas que a gente faz o nosso movimento e a gente sempre está levando, né, educação ambiental, mostrando que as pessoas elas querem conhecer sobre a compostagem, querem entender como que faz, né, desmistificar essa prática aí que era feita pelas nossas avós lá na horta, direto na horta, né? Então, muito obrigada, Flavinha, pela explanação, foi incrível. E eu acho que a gente tem pergunta, mas eu queria apresentar o Green, eu prometo que eu vou fazer um pitch, tá? Eu faço um pitch de no máximo 5 minutos, 10 minutinhos aqui para apresentar um pouquinho do Green, que é o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Além da gente ter essas parcerias maravilhosas, esses movimentos lindos que a gente vem fazendo, o Green Think, ele é uma empresa, um negócio de impacto, uma startup, né? A gente fica localizado no Tecnopuc, uma startup que é pautada em educação para a sustentabilidade, educação ambiental. É isso que o Green Thinking faz hoje, programas voltados para a educação ambiental, mudança de cultura. Né? Aqui no QR Code vocês vão para nossas redes, para nos seguir lá, o Instagram, nosso YouTube, a gente tem um site que tem várias informações lá também. Então, fica o convite de se conectar aqui conosco e a gente seguir conversando e vocês conhecendo um pouquinho mais do nosso dia a dia ali, como uma empresa que trabalha com educação ambiental. Qual é o nosso principal motivador, né? A gente tem aí, somos um negócio de impacto socioambiental, porque a gente sabe, a gente tem aí dados bem preocupantes, que a educação no Brasil ela é insuficiente. Então, 7 a cada 10 alunos do ensino médio, eles têm nível de educação insuficiente. E parte disso, a educação ambiental, ela é falha, porque das metas, um dado que a gente traz, é que o Brasil ocupa aí a 81ª posição em desempenho ambiental global. E um reflexo disso é que no Brasil, a taxa de reciclagem, hoje saiu, essa semana saiu um novo relatório da Brema, né, o Panorama dos Resíduos Sólidos, e essa nossa taxa, ela aumentou, ela está em 8% a nível Brasil, porque hoje eles estão conseguindo mapear também algumas iniciativas dos catadores não formais, né? Esses que não estão dentro das cooperativas. Então, a nossa taxa de reciclagem é pífia ainda, é 8%. Então, a gente vê aí um grande desafio, mas, ao mesmo tempo, é um grande motivador do nosso trabalho que a gente desenvolve aqui como Green. E a gente sempre tem como farol os nossos objetivos de desenvolvimento sustentáveis, principalmente pautados nesses 5 DS, que são o de educação de qualidade, cidades e comunidades resilientes, sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação global contra a mudança do clima. E aqui, né, eu já trouxe 3 grandes parcerias e meios de implementação. Que sustentabilidade, eu falo sempre que sustentabilidade a gente não faz sozinho. A gente precisa aí de muitas parcerias
e todo mundo um pouquinho, a gente faz um grande movimento aí em prol da sustentabilidade, em prol do desenvolvimento. Então, somos uma plataforma global de educação ambiental, no qual a gente desenvolve programas e soluções das pautas ESG, das pautas da sustentabilidade, tanto para empresas, para cidades, para governos enfim, a gente tem aí uma gama gigantesca de educação, de programas de educação ambiental. Parte deles aqui a gente já apresentou, né? Eu vou falar um pouquinho rapidinho, rabiscar aqui, mas é o Rumo ao Lixo Zero, e aqui a gente tem desenvolvido junto com o Cluster um programa de educação ambiental bem pautado aí na juventude também, nos infantis. Pode passar. E o nosso modelo de negócio, ele visa muito é uma plataforma que a gente fala aqui no mundo das startups, no mundo dos negócios e da inovação. É uma plataforma B2C, no qual a gente é um negócio para consumidores, que eu vou mostrar para vocês um pouquinho dos serviços que a gente desenvolve. E o modelo que a gente visa buscar é muito pautado no que hoje falam, né, que é o modelo SaaS. Só que não é um software as a service, sim a sustentabilidade como um serviço. Então, personalizamos programas para educação e mudança de cultura no âmbito ambiental e da sustentabilidade. Uma prova disso é o nosso grupo de estudos, que esse ano a gente encerrou o 5º ano já. Então, a gente tem aí mais de 100 conteúdos pautados da sustentabilidade, inclusive trazendo cases maravilhosos, pessoas inspiradoras de sustentabilidade. É o nosso grupo de estudos de educação ambiental continuada. Todo ano ele muda um pouquinho, mas ele segue sendo um grupo de estudos, ele segue trazendo inspiração para a gente estar levando mais sustentabilidade. E, a princípio, para 2025, vamos ter novidades. Então, encerramos esse ano o nosso 5º ano, e a ideia é que ele siga perpetuando, porque para nós faz muito sentido estarmos disponibilizando conteúdos de alta qualidade, né? Muito pautado no que a Elis trouxe do Fórum Mundial ali, trazendo que as fake news, né, a falta de informação, ela é vai ser, né, nosso maior desafio aí da década. Então, para nós faz muito sentido estarmos sempre trazendo conteúdos de altíssima qualidade para estar pautando temas tão importantes como sustentabilidade, cidades circulares, veganismo, feminismo. A gente traz vários tópicos pautados aí nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E um projeto que a gente está rodando já pelo 2º ano, ele é um projeto que a gente desenvolve aqui dentro do Tecnopuc, inclusive estamos aqui no Tecnopuc, que é o Parque Tecnológico e Científico da PUC, e a gente desenvolve aqui dentro o Zero Waste Lab, que ele é um laboratório resíduo zero, no qual a gente visa aí a cocriação de inovação sustentável. A gente tem aí um espaço físico que ele está praticamente pronto, e nele a gente quer tornar ele um ecoponto de resíduos, a gente quer transformar ele num ambiente para receber comitivas de escolas, fazer oficinas, e também tornar ele, daqui a pouco, um observatório mesmo dos dados de gestão de resíduos. Porque a gente sabe que um dos grandes desafios que a gente tem é que trabalhar com gestão de resíduos, a gente vive meio que num limbo, a gente não tem dados fidedignos, né, e muito pautados no que a gente necessita mesmo. Que tipo de resíduo, para onde vai. Essa rastreabilidade que a Prof. Steph trouxe, ela é muito prematura ainda aqui no Brasil. Então, a gente quer também colocar o Zero Waste Lab como uma ferramenta para a gente estar disseminando, né, aglutinando aí os dados que a gente pode encontrar no mercado, em todas as cadeias sociais que a gente tem. Então, o Zero Waste Lab, ele é um projeto que a gente desenvolve para um parque tecnológico, e a gente tem muito orgulho dele, e está acontecendo coisas incríveis a partir desse movimento. E a ideia é que para 2025 a gente cresça ainda mais, trazendo mais ferramentas, né, para a gente estar fazendo com que a gestão de resíduos, tanto local como estadual, ela seja referência na sustentabilidade.
E aqui trazendo uma pincelada do que é o nosso Rumo ao Lixo Zero. Então, é um programa que busca a efetivação das práticas ambientais, né? A construção dos indicadores ESG e a preparação para o recebimento da certificação Lixo Zero. A gente tem aí o próprio Hospital Ernesto Dornelles. A gente, desde outubro do ano passado, a gente desenvolve esse programa. É uma POC, uma prova de conceito, no qual a gente tem desenvolvido dentro do hospital. Então, a gente passa por um roadmap, mas eu gosto de brincar que o roadmap, ele não é assim, né, um mapinha tão linear e com as coisas acontecendo uma depois da outra. A gente já teve um diagnóstico que estava acontecendo com o plano de ação, com a efetivação, porque foi uma construção conjunta, né? A Elis foi muito nossa parceira aqui, e os próprios colaboradores trazendo essas demandas deles. Então, a gente não conseguiu a certificação sustentável, mas a gente conseguiu um top cidadania, que é tão quanto, né, como uma inspiração para nós aí, para a gente estar disseminando as práticas ambientais sustentáveis que a gente tem realizado lá no Ernesto, que eles têm feito um trabalho incrível lá. Então, a nossa ideia é que para o ano de 2025 a gente consiga, no final do ano, ter essa certificação Lixo Zero, mas, além disso, que a gente tenha indicadores que também mostrem o quão vale um programa de educação, né, de mudança de cultura dentro do empreendimento faz a diferença. E a gente, por estarmos, né, dentro de um parque tecnológico, a gente seria até... a gente erraria se a gente não pensasse, né, nesse universo que está vindo da inteligência artificial, energia das coisas, todo esse universo que a gente vem bebendo, né, dessa fonte aqui no Tecnopuc. Então, a Joana Maria, ela é uma inteligência artificial, uma ferramenta, e a gente busca com ela disseminar a educação para a sustentabilidade. Ela é um chat, estilo ChatGPT, mas a gente vai fazer com que ela seja especialista em temas da sustentabilidade. Ela vai ter a carinha, né? Ela vai ter uma carinha de mulher brasileira, com características amazônicas, profundos conhecimentos em ecologia, trazendo esse olhar sistêmico, esse cuidado, né? Essa linguagem que a gente está buscando deixar ela o mais próximo possível dessa linguagem mais sustentável, mais amorosa, do cuidado. Então, por isso que ela é uma mulher, né? Nada mais justo, né, mulheres, a gente ter uma mulher falando sobre sustentabilidade, ecologia, economia circular, logística reversa. E também a nossa ideia, a gente almeja com ela é aproximar também as comunidades, escolas que a gente tem atendido dessas linguagens, né, desse mundo tecnológico, dessa inovação, porque a tecnologia ela está aí, a gente tem que usar ela para o bem. Então, como que a gente faz isso, né? É levando a informação para essa juventude, aproximando essa linguagem, aproximando essas tecnologias e mostrando para eles que ela é uma ferramenta ela é uma ferramenta que vai nos ajudar, né? Mas isso tudo depende de quem vai estar operando. Então, a gente quer capacitar as pessoas, falando sobre essas linguagens todas que hoje a gente trabalha. Aqui um pouquinho do que a gente faz, não difere muito do que a Flávia faz lá no Paraná. A gente faz uma movimentação também, então a gente trabalha desde os fóruns, a gente tem um personagem lúdico, porque a gente sabe que a gente atende a comunidade infantil também, então precisa ter uma linguagem diferenciada. A gente tem falado com os jovens, então a gente traz eles para o Tecnopuc, mostrando esse universo, e aí vai. Então a gente tem aí uma gama bem bacana de ações que a gente vem realizando. Pode passar. Alguns dos nossos resultados, né? A gente somos uma referência em sustentabilidade e gestão de resíduos aqui em Porto Alegre. Temos algumas saídas de mídias, isso mostra o quão essa pauta ela é importante tanto para a grande mídia como para, né, estar disseminando boas práticas, ensinando compostagem, falando sobre como separar seu resíduo em casa. Tivemos alguns prêmios em 2024, que para nós faz muito sentido. Então, é muito legal, né, a gente ver essa caminhada e a validação que a gente tem tido como Green Think nessa nossa jornada.
Aqui nossos parceiros e clientes, alguns deles. Pode passar, por favor. A nossa equipe, ela é multi. Hoje nós somos uma equipe de 10, né? E eu acho que é isso que faz a diferença de nós sermos uma startup. Esse que faz a diferença do Green Think para as outras startups, assim. Pode passar, Ricardo, por favor. E nós contamos aí com uma rede multidisciplinar aí de pessoas especialistas no ramo de sustentabilidade. Então, a nossa visão de mudança, que é a nossa visão de futuro, ela é a efetivação, né, dessa Agenda 2030, e agora não é mais 17 ODS, a gente está migrando aí para 20 ODS, então está tendo a inclusão de mais 3 ODS super importantes nas nossas políticas. Então, levar essas estratégias para dentro das organizações, sejam elas pequenas ou médias ou grandes empresas, a qualificação de pessoas, educadores e profissionais, aproximando a Base Nacional Comum Curricular com a Agenda 2030, e a sensibilização e mobilização da sociedade para as práticas mais ambientais e sustentáveis, né? E apoiando aí as pessoas e organizações na efetivação do desenvolvimento sustentável, desmistificando esse bichinho, né? O que é ser uma pessoa sustentável? Ricardo, por favor, acho que o que eu tinha para apresentar para vocês hoje era isso. Então, qualquer coisa que queiram seguir essa conversa, a gente fica à disposição nos meus contatos. Então, gente, eu tô arrepiada ainda, eu tô muito feliz, tô até meio gaguejando assim, tá, né? Então, Ricardo, muito obrigada. Acho que a gente não estourou o tempo, mas eu quero resgatar aqui uma pergunta, né? Que a gente teve no chat, teve bastante interação aqui. Então, a pergunta vai sobre compostagem. Até se quiser falar, Ricardo, primeiro, antes que eu faça a pergunta. Não, faz a pergunta, porque aí a gente vai responder só essa pergunta, porque aí a gente vai estourar o tempo mesmo. Como eu tenho outro painel, que o pessoal do Sudeste já está entrando, então eu tenho que responde a pergunta e a gente depois faz as falas. Eu só quero agradecer a vocês por tudo, já agradeci aqui no privado, mas sensacional. Você falou que ia trazer mulheres que iriam arrebentar e realmente arrebentaram, foi sensacional. São projetos lindíssimos e está dentro do que a gente imaginou, de poder trazer exemplos regionais que possam ser multiplicados. Isso é fantástico. Então, só em nome da Abrapos, eu agradeço o tempo de vocês, a todos. Responde a pergunta, Paula, vocês fazem os seus agradecimentos finais, que eu vou aqui preparando o pessoal do Rio de Janeiro, que já está entrando aqui. Obrigada, Ricardo. Obrigada aí pelo carinho. E essas mulheres são maravilhosas, eu falei desde o início, né? Então, a pergunta é do André e ela veio para a Flávia. Flavinha, qual é a sua visão sobre os equipamentos que desidratam os orgânicos? Não chega a compostar, mas também não destina para aterros, né? Eu não sei se, né? Não sei se é tu deve ter conhecimento, mas daqui a pouco não sei qual é a tua opinião sobre isso também. Tá muda? Olha, Paulinha, eu acho que é sim uma solução. Claro que a gente trabalha sempre naquela perspectiva que eu mostrei do fechar o ciclo do alimento produzindo mais alimento. Então, dependendo do processo, a qualidade do composto pode ficar prejudicada, né? Enfim, não fica tão rico em nutrientes, em macro e micronutrientes, quanto outras formas de gestão desse resíduo orgânico. Mas claro que só o fato de você não estar mandando para o aterro, você conseguir dar uma destinação melhor, é sim uma solução importante, tem sido aplicada sim em diversos lugares e empresas que andam fazendo sim esse tipo de abordagem. Claro que a gente entende que também tem outras formas, por exemplo, o pagamento por serviços ambientais para os próprios agricultores fazerem a gestão do resíduo orgânico e fechar esse ciclo na agricultura familiar, agroecológica. Tem diversos modelos e todos eles vão somando, né, para esse grande objetivo da gente chegar a resíduo orgânico zero no aterro sanitário. É bem por aí mesmo, né, Flavinha? Antes desidratado do que dentro de uma sacolinha plástica indo para um aterro sanitário. Eu também eu partilho dessa mesma lógica, assim. Então, eu quero, né, deixando a minha fala aqui, como o Ricardo solicitou, eu quero agradecer vocês, mulheres, por esses projetos incríveis. Dá um quentinho no coração. A gente começa a acreditar que o mundo tem solução ouvindo esses projetos maravilhosos.
E vocês, para mim, são inspiração. E muito obrigada pela manhã de hoje, assim, foi rica, eu amei ouvir vocês, é sempre, a gente tá junto do projeto, mas é tão bom ouvir de novo e sempre ter alguma coisa nova acontecendo, porque vocês não param, né? Vocês não param, não dá para parar, né? Então, agradecer mesmo de coração, estou muito feliz e obrigada, assim, imensamente. Eu não sei se tem uma rodada aí, Ricardo. Quero parabenizar a Abrapes, viu? E a cada uma de vocês, meninas, porque é um orgulho mesmo ver o que está acontecendo. E ao Green para fazer essa ponte, ao polinizador mesmo, juntando esses pontinhos, né? Uma situação em cidade, outra num estado e institucional numa empresa. Parabéns. Obrigada pela honra de estar aqui. Elisandra, Flávia, vocês querem falar alguma coisa? Quero agradecer, pessoal. Então, acho que Paulinha falou muito bem no sentido de que quando a gente está junto, assim, né, a gente sempre sai fortalecido, né, a gente às vezes fica trabalhando cada uma no seu, né, no seu universo, assim, então quando a gente se junta dá essa sensação, assim, de que somos muitos e muitas, né, então, e que sim, a mudança está acontecendo e que essa nova sociedade que a gente almeja, ela está sendo construída, assim. Então, fiquei muito feliz de escutá-las e agradeço muito, viu, Ricardo, a oportunidade de estar aqui com vocês. E Paulinha também, muito obrigada pelo convite. Elisandra? Só reforçar o meu agradecimento, né, de estar com essas gigantes aí, Flávia, Stephanie, né, e Paula. Muito obrigada. Acho que saio com a certeza que estou no caminho certo. Obrigada. Maravilha. Em nome da Abrapes, eu agradeço a todos vocês. Fiquei contente, Paula, não sabia que você vai ser mãe. Parabéns, muito legal. Já gerando uma nova sementinha, uma geração que vem aí bem diferente das que a gente está acostumado. Obrigado, Elisandra. Eu, como administrador hospitalar, também fiquei muito feliz em ver essas iniciativas. Espero que a gente possa multiplicar isso para todos os hospitais, porque é uma coisa que dá trabalho, mas é preciso ser feito. Sensacional, Estefânia, sensacional. O pessoal ficou muito... depois você me passa o contato, porque todo mundo quer baixar o aplicativo, você comentou e tal. Depois você me passa e disponibiliza nas redes. E, Flávio, o pessoal pediu o seu contato, eu compartilhei o site do Composta Paraná, eu acho que é bacana, eu fico contente, porque a gente já de cara já começou bem esse ODS Talks, a gente fez uma provocação para os núcleos, e o Núcleo Sul já veio jogando o evento lá para cima. Agora, vamos continuar aqui. Então, agradeço a todas vocês. Desculpa a gente não poder falar mais, mas eu já estou com o pessoal do Sudeste pronto para entrar aqui. E a gente tem um dia longo pela frente. Nós vamos até às 9 horas da noite. Espero que vocês possam estar nos acompanhando aqui também. Obrigado a todos e, com certeza, a gente se encontra em outros eventos da Abrapes. E espero que o ano que vem, a Paula comentou que ela foi fellow, conheci a Paula num outro curso do Instituto que vai fazer, inclusive, em Porto Alegre, o Fórum Internacional de Resíduos Sólidos, agora em dezembro, que a Abrapes está apoiando também. Bacana a gente tá participando. E espero que o ano que vem você leve uma turma de fellows também aí para formar uma turma aí no Sul, porque a gente está levando para todo o Brasil também. Deixa eu passar a minha licença maternidade e a gente volta a conversar, Ricardo. Com certeza. Obrigado a todas. Obrigada, viu, Ricardo? Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.